Olá, bom dia. Olha eu aqui de novo. Eu pensei muito antes de vir aqui falar das minhas consciências que eu tenho acessado, que eu acessei de ontem para hoje. E eu falei, o que eu falo? Fiquei pensando o que eu falava, né? Porque era tanta coisa vindo na minha cabeça que eu não sabia nem por onde começar. E aí eu fiquei, sabe, ainda estou aqui extasiada sem saber o que falar para vocês, como pegar toda essa consciência que está aqui dentro de mim e trazer para cá, tirar do reino das ideias e colocar de uma forma que as pessoas possam compreender a mensagem que eu quero passar. Eu tenho avaliado muito as minhas percepções acerca de tudo, absolutamente tudo que chega a mim. Essa busca que a gente tem por um sentido da vida. E aí eu me pergunto o tempo inteiro como seria tal coisa, como seria tal outra coisa e assim por diante. Eu fico me perguntando. Ontem eu fiz uma pergunta, eu vi muitas pessoas comentando a respeito de algo e eu me perguntei como seria não ter julgamento algum sobre isso. E eu entrei num espaço de que as coisas não faziam sentido algum, eu não tinha o que falar ali. Quando eu fiz essa pergunta foi tão automático, foi tão rápido, foi tão... Como é que eu posso dizer? Parece que eu saí de mim, assim, sabe? E eu entrei num espaço onde eu simplesmente não sabia mais o que dizer. Não sabia o que pensar, não tinha nada formado a respeito daquilo. E eu fiquei me perguntando, esse seria o espaço, então, da permissão? O tão famoso espaço do não julgamento? E aí, quando eu me pergunto isso, eu paro e penso novamente. E aí, a partir disso, eu já estou fazendo um julgamento de novo. E por que não deixar ser somente isso que eu vivenciei? Sem procurar uma resposta, porque a gente quer dar resposta para tudo. Para tudo a gente quer ter um significado. E quando a gente não tem o significado, parece que a coisa não funciona com a gente, né? E é disso que eu quero falar. Dessa necessidade de dar significado às coisas. Eu acordei hoje muito cedo, o dia vinha amanhecendo, perdi o sono com um pensamento que estava passando na minha cabeça durante o sono. Tudo é informação. Quando eu penso nisso, mexe aqui dentro de mim, sabe? Porque fez sentido. Existe um espaço entre o que você sabe e o que você sente que faz toda a diferença. Eu falei em um vídeo atrás que eu tinha ouvido a voz do Hélio falar pra mim: tudo é informação, muda a informação que muda o resultado. Aquilo fez um sentido enorme pra mim, mas ainda não era tudo. E eu perguntei o que mais é possível. Diante disso, o que mais é possível saber a respeito disso? Que eu não estou permitindo perceber com os meus julgamentos de que isso é a real. De que isso é a realidade última. De que é esse ponto.
Obviamente que eu não fiz com essas palavras, eu fiz com outras palavras, mas foi isso que eu fiz. Eu me perguntei, o que mais? Que consciência mais está aqui que eu não estou percebendo? E aí, eu acordei hoje. Eu tenho certeza que não foi só o acordar em si hoje com esse pensamento, foi uma série de eventos para trás, uma série de informações atrás, de conhecimentos que me trouxeram aonde eu estou. E aí eu pensei, como que eu vou ficar? Eu não consegui ficar mais dormindo, falei, eu preciso levantar, eu preciso raciocinar a respeito disso. Olha a necessidade, gente, que eu tenho, que eu percebo que é do ser humano essa necessidade de racionalizar tudo. Eu falei, eu preciso organizar isso na minha cabeça, eu preciso entender o que é isso, o que isso está me dizendo. Informação. E aí eu fui lá no Google procurar alguma coisa a respeito. Mas adivinha qual foi a minha pesquisa? Prefixo in. Porque na hora eu tive aquele estalo de que informação é uma palavra composta. In é o mesmo que sem, né? Quando a gente fala inadiável, porque você não pode adiar aquilo. É uma negação. É uma negação. E isso veio na minha cabeça. Informação. Sem informação. Tudo é sem informação até que você, como observador, forme algo a respeito daquilo. Forme algo de acordo com as suas percepções, de acordo com a crença que está dentro de você, que você aprendeu. Desculpa, eu chorei muito hoje já, então eu chorei porque eu fico tão feliz de ver as consciências que estão chegando para mim, sabe? E eu podia dizer assim, eu não sou merecedora disso. Mas eu sei que sou, porque se eu não fosse, não chegaria para mim. Eu não chegaria a esse entendimento. E é isso que a gente busca, entender as coisas. Mas para você entender algo, você precisa passar por esse espaço entre o que você sabe e o que você sente. Quando você passa nesse vácuo, você chega ao entendimento. Quando você percebe algo, você só percebeu porque todos os sensores do seu corpo, das suas células, captaram um sinal. Um sinal do meio, seja o meio interno, seja o meio externo. O pensamento, ele vem a partir de um meio que pode ser algo de fora que te traz isso. Ou simplesmente você está aqui fechado dentro da sua mente e algo de dentro te leva a esse pensamento. Quando você vai para o reino das ideias, quando você simplesmente apaga tudo que existe em volta de você, você simplesmente vai para esse reino onde tudo que vem é de dentro. É tudo que está dentro. Que de alguma forma entrou lá. Por algum incentivo. Foi captado o sinal. E aí você forma algo.
com base no seu sistema, com base em tudo que você ouviu, com base no que você ouviu quando você estava na barriga da sua mãe, com base no que foi transferido para você pelos seus genes. E aí você pode querer entrar naquele espaço do se está no gene, eu não posso mudar isso. E a ciência diz que pode. A ciência prova que pode. Porque essa ciência que a gente estuda, onde o DNA é quem comanda tudo, já ficou para trás, há muito tempo. Já existe pesquisa que falam que tudo o segredo está na proteína. Que ela era dispensada para se estudar o DNA. O que eu quero dizer com isso é que seus pensamentos são ativados a partir de um sinal que ele recebe, que as suas células recebem. Sabe quando você passa num material de construção e alguém está levando cimento para cima? Um joga no balde, outro puxa, outro pega lá em cima, outro despeja. É basicamente isso que acontece dentro do nosso sistema, dentro desse corpo que a gente chama. A gente chama de meu, de eu. É automático. Quando você pega na mão do bebê, ele fecha a mão. Ele tá lá com a mãozinha aberta, você pega e ele fecha. Dentro do nosso corpo acontece esse mecanismo automático, onde um pensamento leva um sentimento, que leva a uma ação. E essa ação pode ser de agir, propriamente dito, ou de simplesmente ficar estagnado com medo. E o medo quando você para no medo, quando você escolhe seguir o medo porque as pessoas te disseram isso, porque teu sistema diz isso, porque teu raciocínio diz tal coisa, ele pega, sabe, essa região aqui abdominal, ele joga o sangue todo para essa região aqui. E aí você escolhe agir, né, correr ou enfrentar. E aí você escolhe correr. O que é que ele faz? Joga para os braços, para as pernas. E você tem a ação de correr. Do mesmo jeito acontece aqui, ó, seus pensamentos. Ele comprime uma região do cérebro quando você sente medo. E aí você tem uma escolha. O que eu não posso, o que eu não estou vendo aqui. O que eu não estou querendo enfrentar aqui. Ou você diz, isso já aconteceu comigo, com base nas suas memórias. Eu já senti isso antes, isso é ruim, isso é isso, isso é aquilo. E aí você faz o quê? Para. Fica paralisada. O medo não te leva para a evolução daquela fase da tua vida. Ele te paralisa literalmente. Quantas vezes eu fiz isso porque eu não tinha esse conhecimento? Quantas vezes você está fazendo isso porque você não tinha esse conhecimento?
onde na tua vida tu tá pegando teus hormônios, né, que são secretados no momento que tu tem que agir, que tu tem que fazer diferente, que tu tem que ir contra o sistema que foi implantado em ti. E tu tá ficando parado, escolhendo não fazer nada. Porque é karma, porque é isso, porque foi meu pai, porque foi minha mãe, porque é fulano, porque é ciclano, porque todo mundo tá dizendo. E daí que todo mundo tá dizendo? Para complementar isso, eu resolvi assistir um filme que o professor ela indica, Soul. E tava tudo que eu tô falando aqui. Lá. Corroborando com o que eu já estava acessando. Onde o rapaz tem um sonho, imagina esse sonho, vive esse sonho no mundo das ideias. E aí a mãe fala que não, que isso, que aquilo, porque com o pai aconteceu isso, com o pai aconteceu aquilo e isso, e ele não enfrenta o medo da mãe e fica ali fracassado por anos e anos e anos. E de repente a oportunidade chega e ele abraça essa oportunidade com todas as forças que ele tem. Só que começa a dar as coisas erradas e ele vai para um outro plano. E lá ele conhece a vida e sabe como que funcionam as coisas. E aí ele tenta voltar, passa por um monte de dificuldades. Em resumo, ele perde a oportunidade dele. Ele perde a oportunidade que ele estava tendo de realizar aquele sonho. Pelas loucuras que ele aprontou nos dias. E aí ele faz uma coisa. Quando ele entende tudo o que ele faz, ele simplesmente usa da ousadia para realizar o propósito dele. E o propósito dele é tocar piano. E ele consegue. Pela ousadia dele, ele consegue o que ele queria. Só que quando ele consegue o que ele queria, tudo perde aquele sentido. E aí, o que a gente faz depois? Perdeu o sentido. E aí, quando ele pergunta para a mulher o que ele faz depois, ela conta a história de um peixe que queria chegar no oceano. Como a gente faz para chegar no oceano? E ela falou assim, e o outro respondeu, você já está no oceano. Não, o oceano não é isso aqui é água. Quando eu ouvi isso, eu falei, não existe missão, não existe uma coisa que veio pré-determinada. A gente fica criando, se distraindo com coisas para não viver de propósito em propósito. Simplesmente viver o que está acontecendo. Surfar nessa onda aqui da vida. Simplesmente viver a vida. Eu não vou dar muito spoiler do filme, porque vai que alguém não assistiu aqui. Mas a reflexão que eu queria deixar era essa. Obrigada. Hoje eu tô mais introspectiva. Tô precisando me abrir para as possibilidades. Tentar parar de racionalizar tudo. E simplesmente sentir isso que eu tô sentindo. Porque eu queria que todos vocês pudessem sentir isso. Esse espaço. Espaço onde nada tem forma. Beijo.